Olá, seguidores do canal Casal Corta Custo. Bom dia a vocês que estão acompanhando o canal Casal Corta Custo. É que a gente estava conversando mais cedo e a ideia do canal ele surgiu também de madrugada. Eu falei assim, vai escrever o que você quer falar para o mundo, né? E nós brasileiros, infelizmente, né, ou felizmente, precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Né, que uma hora ou outra a gente se assusta e se vê de uma forma que não gostaria de estar. Então, o canal Casal Corta Custo surgiu no intuito de trazer mais leveza nesse momento, mas que a pessoa consiga se reconhecer numa situação, e aí quando ela se reconhece numa situação, ela começa a ter mais, a criar algumas oportunidades para sair daquele meio que ela está. Então, por exemplo, se uma pessoa quer emagrecer, mas se ela não se reconhece daquele peso, daquele tamanho, ou se ela vive com as roupas de, né, quando ela era mais magra no guarda-roupa, pensando que ainda tem aquele peso, ela nunca vai sair daquele peso que ela gostaria de sair nesse momento. E a mesma coisa eu vejo muito ligado ao meio das finanças, da economia, porque se a gente não sabe o quanto gasta, né? Se não sabe o quanto tem na conta de fato, o quanto que o banco já está disponibilizando além para quem tem cheque especial, que agora não chama mais cheque especial, agora é limite da conta. Limite. Né? Eles modificaram o nome recentemente. Então, se a gente não tem noção do quanto, até quando nós podemos realmente gastar, a gente não sabe até quando ir. A ideia do dinheiro infinito, né? As pessoas acham que o dinheiro, ele pode ser infinito na sua cabeça, lógico, ele tem a sua, você tem que almejar alguma coisa, mas entender que tudo tem limite, enquanto que você está nesse sentido de crescimento, vale a pena você assentar com o seu parceiro, com a sua parceira, ou se for uma pessoa também, o solteiro, mas o nosso foco aqui é entender o casal e saber compartilhar quais são os gastos, o que está acontecendo. E as dependências também, muita parte dos gastos eles vêm através dos vícios, né? Então, Porque no casal, são duas pessoas vivendo uma vida em comum. Só que cada uma tem os seus hábitos. Eu tenho meu jeito, eu sei o que eu tenho minhas prioridades, o que eu valorizo, né? No meu caso, eu sempre priorizei uma alimentação de qualidade aqui em casa. Então, para mim, comprar um chocolate, ver o Gabriel que adora comprar chocolate e todo dia gastar, né, sei lá, 2, 5, 10, que uma barrinha mínima hoje já chega a quase R$ 10, deu uma diminuída recentemente, acho que agora na Páscoa, mas é um supérfluo, né? É algo que se a gente vai desses 30 dias gastando um valor, mesmo que irrisório, no final das contas, para mim já dariam 2 feiras no mês, né? E a gente traz qualidade para dentro de casa e só que assim, é um hábito que ele tem que deve ser respeitado, né? Mas precisa ser conversado. E tanto é que agora quando vai ter a compra do chocolate, eu penso duas vezes em relação a isso, se vai ser realmente necessário fazer essa compra. É, quando tem aquela vontade, é, eu como chocolate, não tem problema em relação a isso, mas eu penso que tem essa frase sempre na minha cabeça de que não, eu poderia estar fazendo isso de outra forma. Nem que seja para levar um lanchinho no trabalho, que isso facilita bastante. Às vezes o preparo, igual a gente tem feito as postagens do bolo, né? O bolo ele pode ser feito, pode ser embrulhado e leva normalmente para o trabalho e tem os constituintes que melhoram assim o seu prazer em relação ao chocolate também, né? Fora que assim, para isso acontecer, precisa de planejamento, né? Quando a gente não tem, se a gente tem uma vida que ela vai acontecendo sem a gente ter noção mesmo, sem planejar, sem pensar, é a mesma coisa que ir no mercado e fazer compras de barriga vazia ou sem levar uma lista de compras.
Então, isso vai com certeza elevar o custo daquele momento, daquela compra que poderia ter sido planejada. E por impulsão também, porque nós vimos na última vez que nós fomos fazer compras agora, nós fizemos a diferença levando uma lista. E essa lista, quem foi riscando, a gente colocou até como uma brincadeira nossos filhos, né? Então eles foram riscando todos os itens que a gente já estava buscando e nenhum deles até pediram outra coisa a mais daquilo. Era como se fosse uma aventura, achar cada item daquela lista e checar. Principalmente que começou a ler recentemente, né? Deve ter uns 6 meses, 7 meses que ele lê de tudo, e isso para ele virou uma diversão, né? E então acho que envolver a família também nesse momento, desde pequeno, assim, a gente tem um de 3 e um de 6, que se desde pequeno, lógico, de uma forma natural, tranquila, nos mínimos detalhes, né? Apagar uma luz, fechar uma torneira que está ali vazando, né? Ajudar, quem saiu do quarto, o último que saiu, apagar essa luz, ajudar a gente nessa. E entender mesmo que isso vai gerar um gasto, e um gasto desnecessário para o papai, para a mamãe, para o planeta, para as pessoas e para as novas gerações. Então é tudo de uma forma leve, né? E que a gente tem feito isso. E Assim. assim, nem sempre tudo de uma vez ele é uma coisa boa. Não é legal você ser chamado a atenção para aquele negócio que toda vez você faz, mas e também não é legal a pessoa ficar chamando a atenção toda hora. Então, é a consciência ao longo do tempo que faz as coisas acontecerem. Tanto é que o gasto com a luz, às vezes, você deixa uma luz acesa no banheiro. Chega uma outra pessoa e avisa a segunda vez. Depois não está funcionando, existem outras formas de comunicação do que não ficar sempre apontando. Então, isso ajuda bastante. E passa a ser percebível, né, no seu ambiente. E assim, a gente está aqui não para fazer nada que não seja prazeroso em relação à economia, hábitos e à questão da nutrição. Tudo é de maneira bem saudável, bem didática, que a gente tenta entregar para vocês aqui. Uma coisa interessante que eu vi em relação ao exterior, né? Nós moramos no Canadá também, e essa questão que eu ia voltar da lista de compras. A gente achou interessante que todo mundo lá tinha essa questão econômica muito forte que no Brasil a gente não via. E em relação até de família, de hábitos de consumo exagerado, desnecessário em relação a certos itens só para agradar, mas isso aquilo não vai ser um agrado momentâneo que as pessoas às vezes até esquecem no dia seguinte do que aquele sentido de você fazer o seu alimento, o próprio alimento dentro de casa, comprar coisas mais saudáveis e fazer o preparo daquele todo alimento em família. Isso muda completamente assim, até o social. Em vez de comprar coisas prontas, coisas mais fáceis, que tira esse momento entre família. Então é interessante também, é um dos pontos que a gente vai levantar em relação a todos nossa conversa no canal aqui do Casal Quarta Custo. Mas só fazer um adendo aqui, completar um pouco o que o Gabriel falou. É uma coisa que a gente preza muito, essa refeição em família, né? O preparo de alimentos frescos, lógico que traz mais saúde e qualidade à mesa, mas ter um momento de sentar em família e consumir esses alimentos que a gente preparou com tanto carinho também junto um do outro, né? O que a gente mais observa hoje são famílias que tem sempre um sobrecarregado cozinhando, que leva 1 a 2 horas para fazer um almoço, um jantar de qualidade. E aí cada um pega o seu prato, entra no seu quarto, fecha a porta, não tem esse vínculo, não tem essa conversa, esse momento, porque fortalece muito a família, o momento da refeição. É único, você descobre coisas que, né, às vezes você não tem tempo de passar com a sua família, mas se priorizar um momento de, sei lá, 15, 30 minutos ali, vocês fortalecem muito o vínculo. E isso aqui é uma coisa que a gente faz questão aqui em casa, principalmente no jantar, que é o momento que estamos todos juntos. Então, reforçar esses laços também. A ideia é aqui trazer para vocês algo que seja prazeroso mesmo, né? Não Ok. sei se essa é a palavra, mas, É, mas que fosse mais intimista
né, e que fosse de qualidade, que envolvesse uma família, né, um casal aqui que tem filhos, pensando na gente que não temos muita rede de apoio, né, e aí priorizar esse momento entre nós quatro é essencial também, é uma ideia e uma troca de experiências que a gente quer fazer aqui no canal também. Eu acho que tem muitas pessoas que ficam em relação ao silêncio, né? De estar na mesa, não tem assunto. Isso não existe. Eu sempre falo com a Vivi, essa questão de não ter assunto, de estar todo mundo comendo na mesa, o assunto ele sempre surge, sempre vai acontecer. E a partir do momento que você vai almoçar e comer e leva o seu celular, alguma coisa, ou coloca até uma televisão ligada junto Até uma com música uma mesmo, né? música, Estimula. que seja baixinho, alguma coisa, mas isso pode Atrapalha. atrapalhar toda a conversa, mas tem que ter um ambiente favorável para todo mundo sentar e apreciar o alimento na mesa, né? Mas é engraçado quando acaba um assunto, é que a gente fala, ih, acabou o assunto, mas pode ser que a comida esteja uma delícia e tá todo mundo mastigando também, né? Isso tem essa diferença também. Então, isso Nada, é. Aí o silêncio tudo tem até vale a pena, porque a gente precisa mastigar direito os alimentos, mas esse é um outro um outro assunto. assunto. Hoje está todo mundo pensando muito num problema, né? Numa situação, alguma coisa que angustia, a gente fica pensando, remoendo aquilo. E aí, a ideia também do canal é da gente conseguir trazer alimentos de qualidade para a mesa, porque quando a gente tem qualidade, né, consumindo alimentos que nos nutrem de verdade, ajudam até a gente pensar com mais clareza em várias situações da vida, a levantar, a ter disposição, a enfrentar esse problema de frente e também superar, né? E encontrar caminhos para a superação. Então eu falava com o Gabriel assim, que se a gente tem uma alimentação de qualidade, ela não precisa ser cara, essa ideia de que tem que fazer dieta, tem que comer bem, eu vou gastar horrores porque eu vou comprar isso e aquilo. Então não existe, não existe. A alimentação básica, a alimentação mais natural possível, é aquilo que a gente sabe que saiu da terra e veio para a mesa, que teve o mínimo de preparo possível, né? E que a gente utilizou poucos ingredientes, mas ingredientes conhecidos. Ao contrário de uma alimentação tipo fast food, coisas prontas que a gente compra, rapidinho você esquenta e engole aquela comida correndo, então tem uma sobrecarga ali de fatores antinutricionais, de alimentos que vão sobrecarregar o organismo. Então, isso tudo também, se a gente não tem qualidade na mesa, a gente não tem qualidade de raciocínio, pensamento e de força para viver a vida. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Em relação, eu ia falar em relação à economia também. As pessoas acham que economia e nutrição pode estar relacionada ao sacrifício, mas não. O que a gente vem mostrar realmente aqui que não está relacionado com isso. Pelo contrário, é possível buscar sem precisar achar que é um sacrifício fazer esses tipos de coisa relacionada ao assunto do canal Corta Custo. Sim, aqui a gente quer trazer consciência, né? Consciência, reconhecimento e autocuidado também. Mas assim, basicamente era isso que a gente queria trazer para vocês. Esse assunto, vai continuar. Tragam ideias, notícias, sigam a gente no canal, ativem o sininho, né? Vocês vão ver nosso rostinho aqui, ó. Deixa o like sempre e compartilhe, porque se o YouTube, se você não compartilhar, não der o like, o YouTube não vai entender que esse assunto é um assunto legal e não vai passar para frente essa notícia, essas informações que são bem interessantes. Até porque essas notícias podem ajudar pessoas que vocês conhecem. Tá bom? É isso aí. Até a próxima, um beijo. Fique com Deus. Tchau.